Imagine olhar para o céu numa noite estrelada e, de repente, perceber um ponto luminoso cortando o espaço, vindo de uma direção inesperada, com uma trajetória que desafia tudo o que conhecemos sobre a astronomia tradicional. Esse ponto não é um simples meteoro, nem um cometa comum como os que aparecem de tempos em tempos em nosso sistema solar. Ele vem de muito, muito longe, das profundezas do espaço interestelar. Foi exatamente isso que os astrônomos identificaram quando registraram o 13 e o Atlas, um objeto que despertou imediatamente a curiosidade e, claro, as teorias mais ousadas. Afinal, estaríamos diante de um cometa interestelar, ou poderia se tratar de algo ainda mais intrigante, como uma nave alienígena camuflada? Bem, vamos tentar dar uma razão a tudo isso. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Nos últimos anos, o mundo ficou fascinado com a descoberta de objetos interestelares que cruzaram o nosso sistema solar. O primeiro deles foi o famoso Oumuamua, detectado em 2017. A forma alongada, a trajetória incomum e o estranho comportamento desse objeto abriram uma porta para debates intensos entre cientistas. Uns defendiam que era apenas um fragmento natural, enquanto outros, como o renomado astrofísico A.V.I. Loeb, levantavam a possibilidade ousada de que poderia ser tecnologia alienígena. Agora, com o surgimento do 13 Atlas, esse mistério ganha uma nova dimensão. O que torna o 13 Atlas tão especial? Primeiro, o simples fato de ser o terceiro objeto interestelar registrado na história já o coloca em um patamar raríssimo. Não estamos falando de corpos que se originaram junto com o nosso Sol, mas de algo que nasceu em outro sistema estelar, viajando por milhões ou até bilhões de anos pelo vazio do espaço, até cruzar o caminho da Terra. Para a ciência, cada objeto desses é como uma cápsula do tempo, carregando pistas sobre como outros sistemas planetários se formaram, o que os compõe e até mesmo se os ingredientes para a vida existem em outros cantos da galáxia. Mas não é só isso. O 13 Atlas exibe características que intrigam profundamente. Diferente de asteroides típicos, ele apresenta comportamento semelhante a um cometa, liberando material à medida que se aproxima do Sol. Ainda assim, a sua trajetória e a velocidade com que cruza o sistema solar desafiam os padrões que costumamos ver. Ele não está preso à gravidade solar. Não orbitará o Sol como os planetas e cometas comuns. Ao contrário, passará uma única vez e seguirá a viagem para nunca mais voltar. E é aqui que entra o grande ponto de mistério. Será que todos esses comportamentos estranhos são apenas fenômenos naturais, ou pode haver algo mais por trás? A hipótese de que se trata de uma nave alienígena pode soar como pura ficção científica, mas, ao mesmo tempo, não pode ser descartada de imediato quando lidamos com algo tão raro e desconhecido. Afinal, o próprio Oumuamua levantou dúvidas semelhantes, e agora o 13 Atlas surge como um novo palco para esse debate cósmico. Pense por um instante. E se civilizações avançadas, a milhões de anos-luz de distância, tivessem desenvolvido tecnologia capaz de enviar sondas disfarçadas de cometas ou asteroides? Isso não seria estrategicamente uma das melhores formas de investigar outros sistemas? Passariam despercebidos, confundidos com corpos naturais, mas poderiam carregar instrumentos, câmeras, sensores ou até mesmo mensagens. A ideia é provocadora, mas ao mesmo tempo instigante. Quando olhamos para o 13 Atlas, estamos vendo apenas gelo, poeira e rochas de um cometa interestelar, ou existe a chance de estarmos diante de uma evidência de vida inteligente tentando se comunicar ou explorar o nosso sistema solar? Para alguns, pode parecer apenas mais um objeto espacial curioso. Para outros, é um possível sinal de que não estamos sozinhos. No entanto, antes de tirarmos conclusões apressadas, precisamos entender como a ciência analisa esse tipo de descoberta. O que sabemos até agora sobre o 13 Atlas? Quais são os argumentos a favor de ser apenas um cometa? E quais são as brechas que abrem espaço para a teoria da nave alienígena? Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos mergulhar em uma jornada que mistura ciência, mistério e um toque de ficção científica que, quem sabe, pode se tornar realidade. O 13 Atlas não é apenas mais um ponto no céu. É um enigma cósmico que pode mudar a forma como enxergamos o universo e o nosso lugar nele. Para entender a fundo a importância do 13 Atlas, precisamos primeiro voltar um passo atrás e analisar como os cientistas realmente identificam e classificam objetos interestelares. O espaço é vasto, e corpos celestes passam constantemente pelo nosso sistema, mas a maioria tem origem conhecida, vieram do cinturão de Kuiper, da nuvem de Oort ou são fragmentos de colisões antigas. O que diferencia um objeto interestelar como o 13 Atlas é justamente a sua trajetória hiperbólica. Isso significa que ele não segue uma órbita fechada ao redor do Sol. Em vez disso,
Vem de fora, corta o sistema solar em alta velocidade e segue seu caminho para nunca mais voltar. É como se fosse um viajante cósmico apenas de passagem. Essa característica já seria suficiente para despertar enorme interesse científico. Mas o que mais chama a atenção é a quantidade de informações inéditas que esse objeto pode trazer. Diferente dos cometas do nosso sistema, ele se formou sob condições completamente distintas, em torno de outra estrela, em um ambiente químico possivelmente único. Ao analisar a composição do 3I1 Atlas, os astrônomos esperam encontrar pistas que respondam a perguntas fascinantes. Será que os mesmos elementos que deram origem à vida na Terra existem em abundância em outros sistemas? Poderíamos encontrar moléculas orgânicas complexas nesse cometa, ou talvez até vestígios de processos que ainda desconhecemos. Essas questões científicas são legítimas, mas é impossível ignorar como elas se entrelaçam com o imaginário popular. Sempre que surge algo misterioso vindo do espaço, a hipótese alienígena aparece como uma sombra inevitável. Afinal, a humanidade sempre olhou para as estrelas com duas sensações conflitantes: deslumbramento e medo. Queremos acreditar que, e não estamos sozinhos, mas ao mesmo tempo tememos o que pode significar encontrar outra civilização. O caso do Oumuamua em 2017 é um exemplo claro de como a ciência e a imaginação podem se misturar. Aquele objeto não se comportava como um cometa típico. Ele não liberava gases de forma visível, mas apresentava pequenas acelerações que não faziam sentido dentro das explicações tradicionais. Avi Loeb, professor de Harvard, foi um dos mais ousados a sugerir que talvez estivéssemos diante de uma sonda alienígena, um tipo de vela solar movida pela energia das estrelas. A ideia foi polêmica, dividiu opiniões, mas deixou uma marca profunda. Pela primeira vez, um cientista de prestígio colocou a hipótese extraterrestre no centro de um debate sério. Agora, com o 3I1 Atlas, a mesma pergunta volta à tona. Será que estamos diante de um fenômeno puramente natural ou pode ser algo mais? O curioso é que, ao contrário do Oumuamua, o 3I Atlas mostra sinais claros de atividade cometária, liberando gases e poeira à medida que se aproxima do Sol. Isso pode reforçar a ideia de que ele é apenas um cometa. Mas, e se esse comportamento for justamente uma forma de disfarce? Se uma civilização avançada quisesse explorar o cosmos sem chamar atenção, que maneira melhor de fazer isso do que imitar os corpos mais comuns do espaço? E aqui você, espectador, precisa se fazer uma pergunta: como distinguir entre o natural e o artificial quando estamos observando algo a bilhões de quilômetros de distância? A ciência se apoia em dados, mas cada nova descoberta traz camadas de mistério. O que vemos pode não ser toda a verdade. Pode haver muito mais do que nossos telescópios conseguem registrar. Outro ponto que vale a pena observar é a própria raridade desses encontros. Pense comigo. Em bilhões de anos da existência da Terra, apenas 3 objetos interestelares foram identificados em nossa vizinhança cósmica. Isso não é apenas raro, é quase milagroso. A probabilidade de testemunharmos isso em nossa era é baixíssima. Então, será coincidência que justamente agora, em um período de avanços tecnológicos sem precedentes, tenhamos a chance de observar tais visitantes? Ou será que existe algum motivo para essas aparições ocorrerem justamente em nosso tempo? E se o 3I Atlas não for apenas uma pedra de gelo cósmica, mas sim um mensageiro intencional? E se for uma espécie de garrafa lançada ao mar cósmico por uma civilização distante? E se estivermos diante do primeiro contato, mesmo que indireto, com inteligência extraterrestre? Essas perguntas não têm resposta imediata, mas alimentam a nossa imaginação e mantêm viva a chama da curiosidade. É exatamente isso que faz com que milhões de pessoas acompanhem com tanto interesse cada descoberta do espaço. A ciência por si só já é fascinante, mas quando adicionamos a possibilidade de vida inteligente além da Terra, o fascínio se multiplica. Outro aspecto que torna o 3I Atlas tão magnético é o mistério do desconhecido. Sabemos tão pouco sobre ele que praticamente tudo é especulação. Não temos sondas prontas para interceptá-lo, como gostaríamos. Não temos telescópios capazes de analisar cada detalhe de sua superfície em alta definição. O que nos resta, por enquanto, são cálculos, observações limitadas e muita imaginação. E é justamente nesse espaço entre o que sabemos e o que não sabemos que surgem as teorias mais ousadas. Portanto, enquanto a ciência tenta decifrar cada pista que o 3I Atlas oferece, o público se divide entre os que veem apenas um cometa e os que sonham com a possibilidade de um contato extraterrestre. Mas, independentemente da resposta final, uma coisa é certa: esse objeto já cumpriu o papel de acender a nossa curiosidade e nos lembrar de que o universo é muito maior e mais misterioso do que podemos imaginar. À medida que seguimos acompanhando a trajetória do 3I Atlas, uma sensação de grandeza cósmica toma conta de nós. É como se estivéssemos diante de um visitante enigmático, um intruso vindo das estrelas, que por um breve instante cruza o nosso caminho e nos lembra de como somos pequenos em meio à vastidão do universo.
A pergunta que ficou ecoando desde o início do vídeo: é um cometa ou nave alienígena? Não é apenas científica, mas também profundamente filosófica. Ela mexe com a nossa imaginação, com nossos medos e com os sonhos mais antigos da humanidade. Se pensarmos de maneira racional, a ciência nos leva a crer que o 13I Atlas é sim um cometa interestelar, carregado de gelo, poeira e mistério natural. As evidências até agora indicam que ele se comporta como tal. Libera gases, brilha conforme se aproxima do Sol e segue uma trajetória coerente com o que esperaríamos de um corpo vindo de outro sistema. É fascinante por si só, mesmo sem teorias de ficção científica. Afinal, estamos falando de matéria-prima formada em torno de uma estrela desconhecida, viajando por éons até chegar ao nosso campo de visão. Não é incrível que possamos observar isso em tempo real? Mas, por outro lado, é impossível ignorar a dúvida. A história nos mostra que muitas vezes, grandes descobertas começaram com perguntas que pareciam absurdas. O próprio fato de que em pleno século XXI, ainda descobrimos visitantes interestelares raríssimos prova o quanto sabemos pouco sobre o cosmos. Se o universo é tão vasto e antigo, seria mesmo impossível imaginar que outras civilizações pudessem existir. E se existirem, por que não poderiam usar meios engenhosos como objetos disfarçados para explorar novos mundos? Essa é a magia do mistério. Ele nos coloca diante de uma fronteira entre o que sabemos e o que ousamos imaginar. O 13I Atlas é um lembrete de que, apesar de toda a tecnologia, telescópios avançados e teorias sofisticadas, ainda estamos apenas arranhando a superfície do desconhecido. Cada ponto luminoso que atravessa o céu pode carregar histórias que jamais seremos capazes de decifrar completamente. O que realmente buscamos quando olhamos para o espaço? Será apenas ciência, apenas dados frios, números e cálculos? Ou será que, no fundo, buscamos respostas para as perguntas mais íntimas da nossa existência? Estamos sozinhos? Existe propósito além do nosso pequeno planeta azul? O 13I Atlas, com sua passagem silenciosa, não nos dá respostas definitivas, mas nos oferece algo ainda mais poderoso: a chance de continuar perguntando. Talvez ao final, não importe tanto se ele é um cometa natural ou uma nave alienígena. O que realmente importa é a forma como esse enigma nos transforma. Ele desperta nossa curiosidade, nos convida a explorar, a aprender, a nunca nos contentarmos com o que já sabemos. Essa é a essência da ciência, e ao mesmo tempo, da própria humanidade. O desejo de ir além, de buscar o desconhecido, de sonhar com o impossível. Imagine por um momento, daqui a alguns séculos, quando a tecnologia humana for capaz de lançar naves interestelares, talvez nós sejamos os autores de objetos como o 13I Atlas, viajando por sistemas distantes, despertando a curiosidade de outras civilizações. Assim como hoje especulamos sobre o que chega até nós, amanhã poderemos ser aqueles que levam perguntas a outros mundos. Nesse sentido, cada cometa interestelar pode ser visto como um espelho do nosso futuro, um prenúncio do que a humanidade poderá se tornar. Chegando ao fim dessa jornada, quero que você, espectador, leve consigo não apenas a curiosidade sobre o que é o 13I Atlas, mas também a certeza de que o universo é um palco repleto de mistérios, pronto para ser explorado. Seja ele um simples cometa ou uma nave camuflada, o importante é que sua passagem já marcou a nossa história e continuará inspirando cientistas, sonhadores e curiosos de todas as idades. E agora, eu tenho um convite especial para você. Se essa reflexão despertou sua curiosidade, se você gosta de mergulhar em mistérios do cosmos, teorias fascinantes e perguntas que desafiam nossa visão de mundo, inscreva-se no canal. Aqui, sempre trago conteúdos que unem ciência, filosofia e imaginação para mostrar como o universo é muito mais do que os olhos podem ver. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo e compartilhe este conteúdo com aquele amigo que adora mistérios espaciais. Afinal, quanto mais pessoas refletirem sobre o desconhecido, mais perto chegaremos de compreender o infinito.